Olá e bem-vinda ao podcast The Magic Hour. Aqui é a vossa anfitriã Ricardina Silva para mais um episódio. E hoje vamos partilhar o capítulo 2 do livro O Poder do Pensamento Positivo de Norman Peale. Uma mente em paz é geradora de poder. Este episódio vem no seguimento do desafio lançado recentemente: ensinar a tua mente a gerar ideias criativas. Um dos requisitos essenciais para gerar ideias criativas é ter a mente em paz, paz de espírito. E como podemos então trazer paz interior quando o nosso exterior está constantemente a bombardear-nos com distrações? Neste episódio vão ser partilhadas técnicas práticas e com resultados comprovados que visam alcançar a paz de espírito e desfrutares de uma vida de sucesso. Vamos então agora dar início à leitura. Uma mente em paz é geradora de poder. Ao pequeno almoço, numa sala de refeições de hotel, éramos 3 à mesa a trocar impressões sobre como tínhamos dormido nessa noite. Obviamente um tema de enorme relevância. Um de nós queixou-se de uma noite mal dormida. Passou a noite às voltas na cama e acordou tão exausto como se deitou. É melhor deixar de ouvir notícias antes de me deitar, observou. Estive atento ao noticiário de ontem à noite e fiquei com os ouvidos cheios de problemas. É uma frase esclarecedora, os ouvidos cheios de problemas. Não admira que tivesse dormido mal. Talvez o café que bebi antes de me deitar tenha tido alguma coisa a ver com isso, brincou ele. O outro homem disse de sua justiça. Já eu passei uma noite em beleza. Li as notícias no jornal vespertino e vi o noticiário da tarde, por isso tive tempo de as digerir antes de ir para a cama. Mas como é óbvio, continuou, recorri ao meu plano para adormecer, que nunca falha. Procurei então saber que plano era esse e ele explicou-me da seguinte maneira. Quando era mais novo, o meu pai, que era agricultor, tinha o hábito de reunir a família na sala quando chegava a hora de dormir para nos ler passagens da Bíblia. Parece que ainda consigo ouvi-lo. Na verdade, sempre que ouço os versículos da Bíblia, é como se os ouvisse no tom de voz do meu pai. Após as orações, subia para o meu quarto e dormia como um anjinho. Mas quando saí de casa, afastei-me das leituras da Bíblia e dos hábitos da oração. Confesso que durante anos, praticamente as únicas vezes que rezei foi quando me vi em apuros. Contudo, há uns meses, eu e a minha mulher, confrontados com alguns problemas complicados, decidimos retomar esses hábitos. Descobrimos que era uma prática muito benéfica e por isso agora, todas as noites antes de nos deitarmos, lemos a Bíblia e fazemos uma pequena sessão de oração. Não sei o que tem isso de especial, mas a verdade é que tenho dormido melhor e a nossa situação melhorou a todos os níveis. Na verdade, descobri a utilidade desta prática mesmo em viagem, como é o caso. Por isso, continuo a ler a Bíblia e a rezar. Ontem à noite, deitei-me e li o Salmo 23, li-o em voz alta e fez maravilhas. Virou-se para outro indivíduo e disse: Não me deitei com os ouvidos cheios de problemas, deitei-me com a mente em paz. Temos aqui 2 frases crípticas. Os ouvidos cheios de problemas e uma mente em paz. Qual delas você escolhe? O segredo está na mudança da atitude mental. Temos de aprender a viver com uma base de pensamento diferente. Apesar das mudanças na forma de pensar exigirem esforço, é muito mais fácil do que continuar a viver assim. Viver em tensão é difícil. Viver com paz interior, de forma harmoniosa e sem tensão, facilita a nossa existência. O desafio na conquista da paz mental é o esforço necessário para renovar a forma de pensar, de modo a esta ir ao encontro da atitude descontraída de aceitação da dádiva de Deus consubstanciada na paz. Para ilustrar a adoção de uma atitude descontraída e a consequente obtenção de paz, penso sempre na experiência que vivi numa determinada cidade onde certa noite dei uma palestra. Antes de subir ao pódio, estava nos bastidores a rever o meu discurso quando fui abordado por um indivíduo que queria discutir um problema pessoal. Informei-o de que, de momento, era impossível falarmos, visto que estava prestes a subir ao palco, mas pedi-lhe que esperasse por mim.
Enquanto fazia o meu discurso, reparei que ele se deixou ficar nas alas a andar de um lado para o outro, com grande nervosismo, mas que no final tinha desaparecido. Porém, eu guardava o cartão que ele me dera, o qual indicava tratar-se de um homem com considerável influência na cidade. Quando voltei para o hotel, apesar de já ser tarde, não consegui deixar de me preocupar com o indivíduo, por isso decidi telefonar-lhe. Ficou surpreendido com o facto de eu ter respondido e explicou-me que não tinha esperado porque era óbvio que eu estava muito ocupado. Só queria que rezasse comigo, disse ele. Pensei que se rezasse comigo, talvez eu conseguisse ter alguma paz de espírito. Não há nada que nos impeça de rezar pelo telefone, agora mesmo, retorqui. Apanhado de surpresa, ele respondeu: Nunca ouvi falar em rezar pelo telefone. E por que não? Perguntei eu. Um telefone é um aparelho de comunicação. Está apenas à distância de alguns quarteirões de mim, mas podemos estar juntos através do telefone. Além disso, continuei, o Senhor está ao lado de cada um de nós. Está nas duas extremidades da linha, assim como no meio. Está consigo e está comigo. Está bem, disse ele. Gostaria que rezasse por mim. Fechei então os olhos e rezei pelo homem no outro lado da linha. Rezei como se estivéssemos na mesma divisão. Ele conseguia ouvir e o senhor também. Quando terminei, sugeri: Não quer rezar? Não obtive resposta. Então escutei um soluço do outro lado da linha e a seguir estas palavras: Não consigo falar. Chore durante 1 minuto ou 2 e depois reze, sugeri eu. Diga a Deus tudo o que o perturba. Presumo que seja uma linha telefónica privada, mas mesmo que não seja e esteja alguém a ouvir, não importa. Para todos os efeitos, somos apenas duas vozes. Ninguém sabe quem somos. Incentivado pelas minhas palavras, ele começou a rezar, a princípio de forma hesitante, mas depois abriu o coração com grande fervor, revelando todo o ódio, a frustração e sentimentos de fracasso que guardava dentro de si, e em grande quantidade. Por fim, rezou numa súplica: Jesus, sei que é descaramento da minha parte pedir-te seja o que for, uma vez que nunca fiz nada por ti. Presumo que saibas que não passo de um pobre coitado, apesar de me fazer de muito importante. Estou farto de tudo isto. Ajuda-me, por favor. Voltei a rezar, pedi a Deus que atendesse à sua prece e disse: Senhor, na outra ponta desta linha, coloca a tua mão sobre o meu amigo e dá-lhe paz. Ajuda-o a sujeitar-se e a aceitar a tua dádiva de paz. Fim da minha oração, houve uma longa pausa e para sempre recordarei o seu tom de voz quando me disse: Nunca me esquecerei desta experiência e quero que saiba que, pela primeira vez em meses, sinto-me limpo por dentro, feliz e em paz. Este homem empregou uma técnica simples para trazer paz à sua mente. Esvaziou a sua mente e recebeu a paz que foi a dádiva de Deus. Como referiu um médico, o problema de muitos dos meus pacientes reside apenas nos seus pensamentos. Tenho uma terapêutica favorita que receitam alguns, mas não numa receita médica que possa ser levantada na farmácia. A minha receita é um versículo da Bíblia, Romanos 12:2. Não escrevo o versículo para os meus pacientes, obrigo-os a ir procurá-lo e diz o seguinte: Deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade. Para serem mais felizes e saudáveis, precisam de renovar a sua mente, ou seja, de alterar o padrão dos seus pensamentos. Quando tomam a medicação, ficam com a mente em paz. Isso é gerador de saúde e bem-estar. Um método primário para obter uma mente em paz consiste em praticar o esvaziamento da mente. Vamos aprofundar este tópico noutro capítulo, mas se o refiro aqui é para sublinhar a importância de uma catarse mental frequente. Recomendo uma limpeza mental pelo menos 2 vezes ao dia ou com mais frequência se necessário. Esvazie a sua mente de medos, de ódios, de inseguranças, de arrependimentos e de sentimentos de culpa. O simples facto de fazer este esforço consciente para esvaziar a sua mente tem tendência a proporcionar algum alívio. Nunca teve uma sensação de alívio quando foi capaz de desabafar com alguém da sua confiança preocupações que lhe causavam um aperto no coração?
Enquanto pastor, observei muitas vezes o quão importante é para as pessoas poderem contar com alguém em quem têm ou em quem podem confiar totalmente para desabafarem sobre o que perturba a sua mente. Realizei uma vez um serviço religioso a bordo de um navio numa recente viagem a Honolulu. No decurso da minha prédica, sugeri que as pessoas que tivessem a mente cheia de preocupações se dirigissem para a popa do navio e eliminassem de forma criativa esses pensamentos de ansiedade da sua mente. Que os atirassem borda fora e ficassem a vê-los desaparecer na esteira do navio. Pode parecer uma sugestão quase infantil, mas um homem veio ter comigo mais tarde e disse: "Fiz o que sugeriu e fiquei espantado com o alívio que isso me proporcionou. Durante esta viagem, todos os fins de tarde, ao pôr do sol, vou atirar todas as minhas preocupações borda fora até desenvolver a psicologia de as eliminar por completo da minha consciência. Todos os dias vou vê-las desaparecer no grande oceano do tempo." O homem a quem esta sugestão interessou não é um sentimentalista incorrigível, muito pelo contrário, é uma pessoa de uma extraordinária estatura mental, um destacado líder no seu setor. Claro que esvaziar a sua mente não chega. Se a mente fica vazia, tem de voltar a ser preenchida com algo. A mente não pode ser um vácuo. O leitor não pode andar sempre por aí com a mente vazia. É verdade que algumas pessoas parecem conseguir esse feito, mas, regra geral, é necessário voltar a encher a mente para que os antigos pensamentos infelizes que expulsou não voltem a entrar. Para impedir que isso aconteça, comece imediatamente a preencher a sua mente com pensamentos criativos e saudáveis. A seguir, quando os medos, os ódios e as preocupações antigos que o atormentaram durante tanto tempo tentarem esgueirar-se de novo lá para dentro, vão encontrar um cartaz na porta da sua mente onde pode ler-se: "Ocupado." O mais certo é insistirem para entrar, uma vez que se sentem em casa por terem vivido na sua mente durante tanto tempo. Mas os novos pensamentos saudáveis que invocou vão estar mais fortes e resistentes e serão capazes de os expulsar. Em pouco tempo, os pensamentos antigos vão desistir por completo e deixá-lo em paz. Irá aí desfrutar de uma mente em paz de forma permanente. De tempos a tempos, no seu dia a dia, invoque uma série de pensamentos tranquilos. Deixe-se invadir por imagens mentais dos cenários mais tranquilos que alguma vez visitou, como, por exemplo, um belo vale onde reina o sossego de um fim de tarde, enquanto as sombras se alongam e o sol reclama o merecido repouso. Ou recorde o brilho prateado da lua refletido nas águas ondulantes, ou lembre-se do mar a invadir suavemente as praias de areia fina. Essas imagens pacíficas serão como um bálsamo para a sua mente. De tempos a tempos, ao longo do dia, deixe-se invadir lentamente por imagens de paz. Ponha em prática a técnica da articulação sugestiva, ou seja, repita em voz alta algumas palavras pacíficas. As palavras têm um enorme poder sugestivo e basta a sua menção para suscitarem a cura. Se enunciar uma série de palavras suscetíveis de causar pânico, a sua mente mergulhará imediatamente num estado de nervosismo. O mais certo é sentir um arrepio no estômago que afetará todo o seu organismo. Se, pelo contrário, enunciar palavras pacíficas e tranquilizadoras, a sua mente reagirá de forma tranquila. Empregue palavras como tranquilidade. Repita essa palavra lentamente várias vezes. Tranquilidade é uma das palavras mais belas e melódicas da nossa língua e basta referi-la para induzirmos um estado tranquilo. Outra palavra curativa é serenidade. Evoque uma imagem de serenidade enquanto enuncia a palavra. Repita-a lentamente e esteja consciente daquilo que ela simboliza. Palavras como estas têm poderes curativos quando são usadas desta forma. É também bastante útil usar versos de poesia ou passagens das Sagradas Escrituras. Um conhecido que alcançou uma extraordinária paz de espírito tem por hábito escrever em cartões citações invulgares que expressam paz. Traz sempre consigo na sua carteira um dos cartões e consulta-os frequentemente até decorar cada uma das citações.
Ele diz que cada uma dessas ideias inculcada no subconsciente lubrifica a sua mente com a paz. Uma das citações que recorre é da autoria de um místico do século XVI. Que nada te perturbe, que ninguém te assuste, tudo é transitório, exceto Deus, só Deus é suficiente. As palavras da Bíblia têm um valor terapêutico particularmente forte. Decore-as na sua mente, permitindo que se dissolvam no seu consciente e verá que espalham um bálsamo curativo na sua estrutura mental. Este é um dos processos mais simples de pôr em prática e também um dos mais eficazes na obtenção da paz de espírito. Um vendedor contou-me um incidente que ocorreu num quarto de hotel em Midwest. Ele integrava um grupo de empresários que organizavam uma conferência. Um dos homens estava muito nervoso, irascível, conflituoso e exasperado. Todos os presentes o conheciam bem e perceberam que ele estava sob grande pressão. Mas por fim, a sua atitude irritante acabou por enervar toda a gente. De imediato, este indivíduo nervoso retirou da sua mala de viagem um grande frasco de remédio com aspecto salobro e serviu-se de uma dose generosa. Quando lhe perguntaram que remédio era aquele, ele grunhiu: "É para os nervos. Sinto que me vou estilhaçar em 1000 pedaços. A pressão em que me encontro faz-me acreditar que vou acabar por ceder. Tento não dar mostras disso, mas acho que até vocês já repararam que eu estou nervoso. Este remédio foi-me recomendado e já despachei vários frascos, mas não parece surtir efeito." Os outros homens riram-se e um deles disse com bonomia: "Bill, não sei nada sobre esse remédio que está a tomar. Pode até ser que seja bom, mas tenho um remédio para os nervos que lhe vai fazer muito melhor do que isso. Digo porque me curou e estava pior do que o Bill." "De que se trata?" Apressou-se ele a perguntar. O homem abriu a mala e tirou um livro. "Este livro é tudo aquilo de que precisa, a sério. Presumo que ache estranho que ande com uma Bíblia na mala, mas não me incomoda que saibam. Não é algo que me envergonhe. Há 2 anos que ando com esta Bíblia na mala e sublinhei algumas passagens que me ajudam a manter paz de espírito. Resultou comigo e acho que pode ajudá-lo. Por que não experimenta?" Os outros seguiam atentamente esta conversa invulgar. O homem nervoso estava enterrado na cadeira. Percebendo que ele o ouvia com interesse, o orador continuou: "Certa noite tive uma experiência invulgar num hotel que suscitou em mim o hábito de ler a Bíblia. Andava num estado de ansiedade. Estava eu numa viagem de negócios quando, num fim de tarde, entrei no meu quarto muito enervado. Tentei redigir algumas cartas, mas não conseguia concentrar-me. Comecei a andar de um lado para o outro no quarto e tentei ler o jornal, mas isso irritava-me ainda mais. Por isso decidi descer até ao bar para beber um copo, qualquer coisa que me afastasse de mim mesmo. Enquanto estava junto à cômoda, o meu olhar foi atraído para a Bíblia que ali se encontrava. Já tinha visto muitas Bíblias daquelas nos quartos do hotel, mas nunca tinha lido nenhuma. Contudo, algo me impeliu a abrir o livro e comecei a ler um dos salmos. Lembro-me que li esse salmo em pé e que depois me sentei para ler outro. Fiquei curioso, mas acima de tudo surpreendido comigo mesmo. Estava a ler a Bíblia. Aquilo era hilariante, mas continuei a ler. Depressa cheguei ao Salmo 23. Tinha aprendido aquele em miúdo na catequese e fiquei espantada ao perceber que ainda o sabia quase todo de cor. Tentei repeti-lo, sobretudo a parte "Ele guia-me até às águas tranquilas e refrigera a minha alma." Esta frase agradou-me, afetou-me de certa maneira. Fiquei ali sentada a repeti-la vezes sem conta, e quando dei por mim, acordei. Aparentemente tinha adormecido e acordava agora de um sono profundo. Só dormi durante 15 minutos, mas acordei renovado e repousado como se tivesse tido uma noite de sono reparador. Ainda me lembro do sentimento maravilhoso de repouso completo. A seguir, percebi que me sentia em paz e disse para mim mesmo: "Isto é muito estranho. O que se passa comigo para andar a perder esta benesse maravilhosa?" Após esta experiência, continuou ele, comprei uma Bíblia pequena que coubesse na minha mala e desde então a trago comigo.
Gosto genuinamente de a ler e não me sinto tão nervoso como antes. Portanto, experimente também, Bill, e veja se resulta. Bill experimentou e continuou a experimentar. Confidenciou que, a princípio, foi um pouco estranho e difícil e que só lia a Bíblia de fugida, quando não estava ninguém por perto. Não queria que achassem que era beato ou místico, mas agora diz que já leva a Bíblia consigo no comboio, no avião, em qualquer lugar, e que a lê e que isso lhe faz maravilhas. Já não preciso de tomar remédios para os nervos e para a ansiedade, declarou ele. Este método deve ter resultado no caso do Bill, uma vez que se transformou num homem de trato fácil. As suas emoções estão controladas. Estes dois homens descobriram que não é difícil obter paz de espírito. Basta alimentar a nossa mente com pensamentos que lhe proporcionem paz. Para ter uma mente em paz, basta preenchê-la com paz. É tão simples quanto isso. Há outras formas práticas que permitem desenvolver serenidade e atitudes pacíficas. Uma delas é a conversa. Consoante as palavras e o tom de voz que usamos, podemos convencer-nos e sentir-nos nervosos, exasperados e perturbados. Podemos convencer-nos a obtermos resultados positivos ou negativos. Através do nosso discurso, podemos também obter reações pacíficas. Fale de forma pacífica para se sentir em paz. Em grupo, quando a conversa assumir um rumo menos aconselhado, procure injetar ideias pacíficas na conversa. Repare como isso neutraliza as tensões nervosas. As conversas pautadas por expressões de expectativas de infelicidade ao pequeno almoço, por exemplo, muitas vezes definem a forma como corre o seu dia. Não admira que tudo corra em conformidade com as especificações infelizes. As palavras negativas afetam de uma forma adversa as circunstâncias. Sem dúvida que as conversas de natureza tensa e nervosa aumentam a agitação interior. Pelo contrário, se iniciar o dia com atitudes que denotam paz, satisfação e felicidade, os seus dias terão tendência a ser agradáveis e bem-sucedidos. Tais atitudes constituem fatores ativos e definitivos na criação de condições satisfatórias. Atente na sua forma de falar se pretende obter paz de espírito. É importante eliminar todas as ideias negativas das conversas, uma vez que elas tendem a gerar tensão e perturbação interior. Por exemplo, se está a almoçar com um grupo de pessoas, não refira que os comunistas estão prestes a tomar conta do país. Em primeiro lugar, os comunistas não vão tomar conta do país, e ao dizer isso está a criar uma reação depressiva nas mentes dos seus interlocutores. É indiscutível que a digestão fica afetada. O comentário depressivo vai influenciar a atitude de todos os presentes, que vai passar a denotar uma ligeira irritação. Todos eles vão ficar com a impressão de que há algo de errado com tudo. Há alturas em que temos de enfrentar estas questões difíceis e lidar com elas de forma objetiva e firme. E ninguém despreza mais o comunismo do que eu, mas, de forma a obter paz de espírito, preencha as suas conversas pessoais e coletivas com expressões positivas, alegres, otimistas e satisfatórias. As palavras que enunciamos têm um efeito direto e claro nos nossos pensamentos. Os pensamentos criam palavras, pois são elas os veículos das ideias. Mas as palavras também afetam os pensamentos e ajudam a condicionar, se não mesmo a criar atitudes. Na verdade, muitas vezes aquilo que consideramos ser o ato de pensar começa com a fala. Por conseguinte, se as conversas que temos forem escrutinadas e disciplinadas de forma a garantirmos que contêm expressões pacíficas, o resultado será ideias pacíficas e, em última análise, paz de espírito. Outra técnica eficaz no desenvolvimento de uma mente em paz é a prática diária do silêncio. Todos devem insistir em ter pelo menos um quarto de hora de silêncio absoluto a cada 24 horas. Dirija-se sozinho para o local mais silencioso que estiver à sua disposição e sente-se ou deite-se durante 15 minutos, pondo em prática a arte do silêncio.
Não fale com ninguém. Não escreva. Não leia. Pense o menos possível. Coloque a sua mente num ponto morto. Imagine a sua mente tranquila e inativa. A princípio não será fácil, porque os pensamentos vão continuar a inundar a sua mente, mas a prática vai aumentar a sua eficácia. Imagine a sua mente como a superfície de um lago e veja até que ponto consegue acalmá-la, de modo a não existir qualquer tipo de ondulação. Assim que atingir um estado de tranquilidade, preste atenção aos sons mais profundos da harmonia, da beleza e de Deus que podem ser encontrados na essência do silêncio. Infelizmente, os americanos não são dotados no que toca a esta prática, o que é uma pena, pois, como disse certa vez Thomas, o silêncio é o elemento no qual se moldam grandes coisas. Esta geração perdeu algo que os nossos antepassados conheceram bem e que ajudou a moldar o seu caráter: o silêncio das grandes florestas ou das amplas planícies. Talvez a nossa falta de paz interior se deva em certa medida ao efeito do ruído no sistema nervoso dos nossos contemporâneos. Estudos científicos demonstram que o ruído no local onde trabalhamos, vivemos ou dormimos reduz em grande medida a eficiência. Ao contrário do que se pensa, é discutível se alguma vez ajustamos completamente os nossos mecanismos físicos, mentais ou nervosos ao ruído. Por mais familiar que se torne o ruído repetido, nunca deixa de ser ouvido pelo subconsciente. Buzinas de automóveis, o ruído dos aviões e outros barulhos estridentes resultam em atividade física durante o sono. Os impulsos transmitidos para e através dos nervos por estes sons causam movimentos musculares que impedem o repouso efetivo. Se a reação for suficientemente grave, pode ser em tudo semelhante a um choque. Pelo contrário, o silêncio é uma prática reparadora, calmante e saudável. Nas palavras de Star Daily, tanto quanto sei, nenhum homem ou mulher que conheça e que esteja ciente da forma de praticar o silêncio e o faça, esteve alguma vez doente. Reparei que as minhas aflições me assaltam quando não equilibro a expressão com o relaxamento. Star Daily associa o silêncio à cura espiritual. A noção de repouso que resulta da prática do silêncio total é uma terapia de incomensurável valor. Nas circunstâncias da vida moderna, com um ritmo cada vez mais frenético, a prática do silêncio não é tão simples como era no tempo dos nossos antepassados. Existe atualmente uma série de dispositivos produtores de ruído que não existia no seu tempo e, além disso, os nossos horários são caóticos. Deixou de existir espaço no mundo moderno e, aparentemente, também estamos a tentar aniquilar o fator tempo. É muito raro um indivíduo poder caminhar numa floresta, sentar-se à beira-mar ou meditar numa montanha ou no convés de um navio em alto mar. Mas se vivermos essas experiências, podemos imprimir na nossa mente a imagem desse local silencioso, assim como tudo aquilo que sentimos na altura, e regressar a esse local através da memória para reviver a experiência com essa mesma intensidade que sentimos quando lá estivemos fisicamente. Na verdade, quando regressamos a esse local na memória, a mente tem tendência a eliminar os fatores menos positivos que ocorreram na situação em concreto. A visita através da memória supera muitas vezes a realidade, visto que a mente tem tendência a reproduzir apenas a beleza na cena relembrada. Por exemplo, escrevo estas palavras sentado na varanda de um dos hotéis mais bonitos do mundo, o Royal Hawaii, na famosa e romântica Waikiki Beach, em Honolulu, no Hawaii. Estou a olhar para um jardim pontilhado por palmeiras graciosas que ondulam com a brisa suave que se faz sentir. No ar sente-se o aroma das flores exóticas. Os hibiscos, dos quais existem 2000 variedades nestas ilhas, cobrem o jardim.
Das janelas avisto árvores de papaias carregadas de fruto maduros. A cor viva das acácias rubras, a chama das árvores das florestas acentua a elegância do cenário e as acácias parecem vergar-se ao peso das suas esplendorosas flores brancas. O maravilhoso mar azul que banha estas ilhas prolonga-se a perder de vista. As ondas brancas agigantam-se em direção à costa e tanto os havaianos como os hóspedes, como é o meu caso, galgam graciosamente as ondas em pranchas de surf e canoas. No conjunto trata-se de um cenário de uma beleza estarrecedora. Tem sobre mim um indescritível efeito reparador enquanto estou aqui sentado a escrever sob o poder gerado por uma mente em paz. As responsabilidades prementes que pautam o meu dia parecem-me agora muito distantes. Apesar de estar no Hawaii para participar numa série de palestras e para escrever este livro, deixo-me contagiar pela paz que preenche este espaço. Porém, sei que só quando regressar à minha casa em Nova Iorque, a 8.000 quilómetros de distância, é que irei saborear verdadeiramente a enorme alegria que me faz sentir a beleza que agora contemplo. Ficará cristalizada na minha memória como um refúgio inestimável para onde a minha mente pode vagar nos dias mais ocupados que tenho pela frente. Frequentemente, quando estiver longe deste paraíso, regressarei através da memória para encontrar a paz na praia alinhada por palmeiras e banhada pelas ondas de Waikiki. Preencha a sua mente com o máximo de experiências pacíficas possível e efetue visitas regulares e deliberadas através da sua memória. Tem de aprender que a forma mais fácil de alcançar uma mente descansada é através da criação de uma mente descansada. Isto alcança-se com a prática através da aplicação dos princípios simples que estão enunciados neste livro. A mente está muito receptiva à aprendizagem e à disciplina. Pode convencer a mente a pensar naquilo que quiser, mas lembre-se que ela só pode refletir aquilo que recebeu previamente. Se encher os seus pensamentos com experiências, com palavras e ideias pacíficas, conseguirá acumular um acervo de experiências geradoras de paz ao qual poderá recorrer em busca de consolo e renovação de espírito. Será uma importante fonte de poder. Passei uma noite com um amigo que tem uma casa encantadora. Tomamos o pequeno almoço numa sala singular e interessante. As 4 paredes estão pintadas com um mural muito bonito que retrata a paisagem campestre onde o meu anfitrião foi criado desde pequeno. Trata-se de uma paisagem de colinas ondulantes, vales amenos e regatos formosos muito límpidos e reluzentes correndo em cambalhotas por entre as pedras. Estradas sinuosas serpenteiam por prados verdejantes. Pequenas cabanas pontilham a paisagem. Ao centro, vemos uma igreja branca encimada por um grande campanário. Durante o pequeno almoço, o meu anfitrião falou-me sobre este cenário da sua juventude, indicando vários pontos de interesse no mural que preenchia as paredes. Disse-me: muitas vezes, quando estou sentado nesta sala, uno vários pontos da minha memória e revivo outros tempos. Lembro-me, por exemplo, de percorrer aquele carreiro descalço quando era miúdo e ainda me lembro da sensação de ter o pó entre os dedos dos pés. Lembro-me de passar muitas tardes de verão a pescar naquele lago de trutas e de descer aquelas colinas no inverno. Aquela era a igreja que frequentava quando eu era pequeno, sorriu ele. Ouvi muitos e longos sermões naquela igreja, mas recordo com gratidão a bondade das pessoas e a singela das suas vidas. Consigo estar aqui sentado a olhar para aquela igreja e recordar os hinos que ali ouvi, com os meus pais sentados nos bancos lado a lado. Estão há muito enterrados naquele cemitério contíguo à igreja, mas na minha memória vejo-me muitas vezes junto às suas campas e ouço-os a falar comigo como faziam antigamente. Já me canso muito e por vezes sinto-me nervoso e tenso. Ajuda-me a estar aqui sentado e voltar aos dias em que não tinha a mente cheia de problemas, quando a vida era uma novidade. Isso ajuda-me, dá-me paz.
Nem todos podemos ter um mural daqueles na parede da sala de jantar, mas o leitor pode pintá-lo nas paredes da sua mente. Imagens das experiências mais belas da sua vida. Despenda tempo a recordar os pensamentos que essas imagens sugerem. Por mais ocupado que esteja, ou sejam quais forem as suas responsabilidades que carrega aos ombros, esta prática simples e singular, que já deu provas da sua eficácia em muitas ocasiões, pode proporcionar-lhe efeitos benéficos. É uma forma simples e fácil de obter paz de espírito. Há um fator na questão da paz interior que deve ser abordado devido à sua importância. Frequentemente descubro que as pessoas que não têm paz interior são vítimas de um mecanismo autopunitivo. Em algum momento da sua experiência cometeram um pecado e são atormentadas pela culpa, mas procuram genuinamente o perdão divino e o Senhor perdoa sempre aqueles que pedem perdão de forma sincera. Porém, existe uma característica curiosa na mente humana que por vezes não permite que um indivíduo se perdoe a si próprio. Sente que merece ser punido e por conseguinte antecipa constantemente essa punição. Em resultado disso, vive num receio constante de que algo está para acontecer. Para encontrar paz nessas circunstâncias, vê-se obrigado a aumentar a intensidade das suas atividades. Sente que o trabalho árduo pode aliviar o seu sentimento de culpa. Um médico disse-me certa vez que muitos dos casos de esgotamento com que lidava tinham quase sempre, com base, um sentimento de culpa que os pacientes procuravam inconscientemente compensar com o trabalho. O paciente atribuía o esgotamento não ao sentimento de culpa, mas ao excesso de trabalho. Porém, dizia o médico, estes homens escusavam de ter tido o esgotamento por excesso de trabalho se tivessem reconhecido o sentimento de culpa. A paz de espírito nestas circunstâncias pode ser obtida contrapondo a culpa e a tensão que ela produz com a terapia reparadora de Cristo. Numa estância balnear onde me hospedei durante uns dias para escrever em paz, encontrei um homem de Nova Iorque que conheci de passagem. Era um empresário agitado, frenético e muito nervoso. A seu convite, sentei-me para falar um pouco com ele. Folgo em vê-lo a descontrair neste local idílico, comentei. Ele respondeu com algum nervosismo. Não devia estar aqui. Tenho montes de trabalho em casa. Estou sob uma enorme pressão. O trabalho deitou-me abaixo, sinto-me nervoso e não consigo dormir. Ando agitado. A minha mulher insistiu que viesse para aqui uma semana. Os médicos dizem que não tenho nada de mal, que só preciso de dar descanso à cabeça e descontrair. Mas como é que isso se faz? Atirou ele, lançando-me um olhar patético. Doutor, daria tudo para ter paz e sossego. É aquilo que mais quero no mundo. Falámos durante algum tempo e veio à baila que ele vivia com receio que ocorresse algo de sinistro. Durante anos antecipou um acontecimento desastroso, sempre à espera que acontecesse algo de mau à sua mulher, aos seus filhos ou à sua casa. Não foi difícil analisar o seu caso. A sua insegurança tinha duas origens: as inseguranças da infância e sentimentos de culpa posteriores. A sua mãe sempre sentira que algo de mal ia acontecer e ele acabou por absorver a sua ansiedade. Ao longo da vida, cometeu alguns pecados e o seu subconsciente nunca abdicou da autopunição. Tornou-se uma vítima do mecanismo autopunitivo. Face a esta infeliz combinação, dei com ele num estado de reação nervosa altamente inflamado. No final da nossa conversa, deixei-me ficar ao lado da sua espreguiçadeira. Não havia ninguém por perto, por isso eu sugeri com algum pudor. Por acaso, gostaria que rezasse por si? Ele acenou a cabeça que sim, e eu pus a minha mão sobre o seu ombro e rezei. Jesus, tal como curaste os enfermos e lhes deste paz há tantos séculos, cura agora este homem. Concede-lhe o teu perdão. Ajuda-o a perdoar-se a si próprio. Afasta-o dos seus pecados e faz-lhe saber que não lhe guardas rancor. Liberta-o dos seus pecados. Faz com que a tua paz entre na sua mente, na sua alma.
e no seu corpo. Ele olhou para mim com uma expressão estranha e afastou o olhar, pois as lágrimas corriam-lhe pelo rosto e ele não queria que as visse. Sentimos os dois o mesmo constrangimento e decidi deixá-lo. Meses depois voltei a encontrá-lo e ele disse-me: alguma coisa mudou no meu íntimo no dia em que rezou por mim. Senti uma estranha sensação de tranquilidade e paz e também de cura. Agora ele frequenta a igreja e lê a Bíblia todos os dias. Cumpre a lei de Deus e sente uma enorme energia interior. É um homem saudável e feliz, pois tem a mente e o coração repletos de paz. Espero que a partilha de hoje tenha feito sentido. Somente uma mente em paz pode gerar, criar novas ideias, orquestrar sincronicidades positivas, construtivas e trazer saúde e bem-estar. No capítulo de hoje são ainda partilhadas sugestões simples, práticas que cada um pode incorporar nas suas vidas. E independentemente de se falar de Jesus, Deus, não associes esta informação a uma religião, mas antes pensa e aceita que existe sim uma força maior, uma inteligência superior que nos deu a vida e, acima de tudo, quer que tenhamos a melhor experiência possível neste reino físico. Se partires desta premissa, verás que tudo se torna mais simples e funcionável. Coloca em prática as sugestões aqui sugeridas e dá um passo no sentido certo à tua paz interior. Agora e até ao próximo episódio, fica bem, tchau!